Olá, queridos e amados do Pai. Mais uma vez na presença do Senhor, estamos aprendendo durante essa semana sobre a semana contra a inveja. É importante citar aqui, gente, que a inveja não é só para quem é vítima, tá? As ministrações são feitas para quem tem e não sabe que tem, como identificar, como se proteger, enfim. Nós estamos tendo aí uma coletiva maravilhosa, é uma série de 7 episódios maravilhosos, onde a gente vai aprender muito, amém? A palavra do Senhor hoje, com o tema, como usar a palavra de Deus para se proteger. Salmos 37, versos 1 e 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Efésios 6,10. Há uma proteção espiritual que nasce do equilíbrio entre a confiança e a obediência. Nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre Davi, quando ele iniciou esse salmo como um alerta. Não te perturbes, não te compares e não te deixes levar. Não te deixes levar. Olha que interessante, pessoal. Não te deixes levar. Ah, mas por quê, pastora? Eu não posso me deixar levar pelo sentimento. Queridos, Davi, quando ele inicia claramente, quando eu começo a me comparar, eu estou o quê? Eu estou perecendo para não prosperar à minha volta. Então, a inveja dos outros, quando ela encontra brecha em nós, tá, gente? Porque o do outro pode passar para você. Ah, pode. Como diz, né? Se você colocar uma laranja mofada em meio às outras, se a outra tiver tendência para... Já aconteceu muito isso, tá, gente? Hoje mesmo eu fui tirar da geladeira, tinha 2 mofadas, o restante não tava, mas o restante estava molhado como as outras, mas as outras estavam boas. A inveja dos outros, ela só encontra morada onde há insegurança, onde há comparação, distração. Por isso que Deus nos ensina, confia no Senhor e fazer bem. Habitará na terra, verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37, versos 3. Então, o alimento de quem é protegido pela palavra não vem do aplauso, vem da presença, Por quê? Ela não vem do reconhecimento humano, vem da fidelidade divina. Então, quando nós falamos em proteger-se da inveja, nós não estamos apenas falando de pessoas invejosas ao redor. Nós estamos falando também da inveja que quer nos cercar. Por quê? As energias contrárias, elas tentam sugar a paz de espírito da pessoa. Tem pessoas, vamos lá, se eu colocar uma planta e a pessoa ela já tiver tendência para isso, gente. Pessoal, José, ele foi invejado pelos irmãos, não por causa da túnica, mas por causa dos sonhos. Daniel foi invejado não por causa da sua aparência, mas pela excelência do Espírito Santo de Deus que habitava nele. Davi foi perseguido não porque ele queria o trono, mas porque ele carregava a promessa. Você entende isso? Então a inveja, ela sempre se volta contra quem tem destino. Então é por isso que o Espírito Santo nos instrui revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Efésios 6:11, quem está revestido, queridos, na palavra, não é atingido por setas de línguas invejosas. Pelo contrário, é revestido por Deus, porque ele não é atingido. Ele não é atingido, ele é, aleluias, ele é completamente tirado do meio de pessoas assim. Davi, quando ele estava no deserto, Daniel na cova, né? E o Senhor também, ele nos guarda. Ele nos esconde na sombra das suas asas, como diz no Salmo 91. Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Ele nos faz ver a diferença entre o justo e o ímpio. E quando o inimigo, ele tenta te alcançar,
você precisa lembrar de algo importante aqui, tá? Nenhuma arma forjada prospera. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, a condenarás. Isaías 54, versos 17. A palavra, ela é o teu escudo, a tua cerca espiritual, a tua muralha invisível. O Senhor está falando aqui para você se proteger nela, mergulhar nela, viver nela. Porque aquele que vive na palavra, ele vive guardado no coração, ele guarda o seu coração para Deus. E quem está guardando o seu coração para Deus não pode ser tocado pela inveja dos homens, amém? Então, o que Deus está nos ensinando hoje é para a gente lembrar de tantos personagens como Moisés, por exemplo. Quem tá ouvindo esse vídeo aqui, sabe que nós tivemos aí um culto muito bom, é uma mentoria santa, tá? Eu abençoei com esse nome. É uma mentoria santa que fala sobre a emoção e a razão, tá? Sobre Moisés e também sobre Josué. Então, o Moisés, mesmo escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, ele enfrentou a inveja, ele enfrentou oposição, murmuração, até dentro do próprio acampamento, a inveja da sua irmã Miriam, que teve que... Deus colocou a mão sobre Miriam. Miriam teve lepra, ela teve que se afastar do meio do povo. Então a inveja tentou desestabilizar o chamado, gente. Mas a presença de Deus falava mais alto. Quando nós falamos de proteção, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é mais do que defesa, ela é um refúgio, ela é calor, ela desarma a inveja. Por quê, pastora? Porque a presença e o calor de Deus nos reforça muito sobre o que Deus tem para nós. A gente não pode focar nas dificuldades, a gente não pode focar no que o homem diz que pode ser ou é. A gente tem que focar em Deus. Quando nós falamos de proteção, precisamos entender que a presença de Deus, ela é mais do que defesa, ela é refúgio, ela é calor, ela é, como foi dito. Além de desarmar a inveja, cada lição, cada adversidade vira um testemunho. Cada tentativa de nos diminuir é oportunidade de Deus mostrar que você é maior do que o que estão falando. Que Deus te fez para coisas grandes. Então a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que foram protegidas pela palavra. Neemias, ele enfrentou a oposição, né, de Sanbalat e Tobias. Neemias enfrentou essa oposição. Tobias, né, Sanbalat e Tobias enfrentaram, ali foram bem... foi muito difícil para Neemias dentro de Sanbalat e Tobias. Então Estela caminhou entre o palácio e o rei, sabendo que cada passo era guiado pelo Senhor. Em cada caso, estratégia, foi a mesma confiança absoluta em Deus. Então você precisa aprender a usar a palavra como teu guia de defesa. No Salmo 37, somente 37, não é apenas um conselho, aqui é um escudo espiritual. E ele nos ensina que nós não devemos perturbar, porque a inveja, ela não prospera quando a confiança em Deus é maior do que a ansiedade humana. Em Efésios 6:10 nos ensina que a batalha contra a inveja, ela não é carnal. Nós não estamos aqui enfrentando, queridos e queridas, amém? Queridos de uma forma geral. Então, não apenas pessoas, mas principados, potestades que tentam nos desestabilizar. E a inveja é uma das mais sutis ferramentas do inimigo. Ela se veste de preocupação, de conselhos mal intencionados, de comparações disfarçadas, porque o diabo ele sabe que se ele puder atingir o teu chamado diretamente ou indiretamente, ele tentará pelo teu coração para tentar frustrar tuas emoções, a tua mente, enfraquecer. Por quê? Porque quando estamos com a mente fortalecida em Deus, a gente não pode se deixar se contaminar. Tem pessoas que eu ajudo na terapia, eu falo, não se contamine. Em algum momento da sua vida, que a gente que está por fora, que ora, que vê, não se contamine. Então a oração diária, a leitura da palavra, adoração, gratidão, são fortalezas invisíveis que tornam a inveja totalmente impotente.
né? Então, o poder da proteção está na ação. Não basta só saber que Deus nos guarda, é preciso eu agir com fé. Não é só abrir a Bíblia e declarar, né? Não perturbará o que prospera e sentir, não me moverá o que aparenta sucesso sem direção divina. Então eu confio no Senhor e Ele vai guiar os meus passos. Assim como Abraão não discutiu com Ló, mas ele deixou que Deus, né, ali dirigisse a herança e o território. Nós devemos nos afastar das comparações, das contendas, sabe? Mantendo o foco no propósito que Deus tem para nós. Se a gente observar um exemplo sobre Eliseu, quando a inveja dos profetas de Betel tentou ali impedir o seu chamado, ele permaneceu firme. Quando Naamã tentou se autopromover, né? Naamã, ele tentou se autopromover, subestimar a simplicidade da cura de Eliseu, né? Aliás, o profeta aqui, queridos, perdão, tá? Quando Naamã, ele queria pro outro rio, porque era mais fácil para ele ser curado. E aí o profeta foi lá, não é nesse não, é naquele lá, no surgiu mesmo. Então, às vezes, para a gente poder se elevar um patamar, é preciso descer degraus. A proteção contra a inveja, ela está diretamente ligada à nossa consistência na palavra. Quem lê, medita, declara, aplica os atos proféticos, os quais o Senhor me enviou com um dom na terra, cria barreiras espirituais. Sabe, você passa a se blindar. Davi, novamente, nos ensina, tá, gente? Só um pouquinho aqui sobre a proteção. De inúmeras vezes, Saul quis matar Davi. Ele manipulou as pessoas, ele espalhou mentiras, mas Davi nunca perdeu a paz. Ele não reagiu com ódio, ele não se contaminou com a inveja. Ao contrário, ele confiou no Senhor e declarou nesse Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês, os salmos, ele muito bem utilizado, cada um deles tem sua eficácia dentro das palavras, porque a unção está sobre esses salmos. O livro de Salmos, ele tem um poder, gente. Quando a inveja tentar nos atingir, a resposta não está na força física, mas na postura espiritual. Se vocês não sabem, o Salmo 70, ele fala, apressa-te, Senhor, me ajudar. Ali Davi faz vamos dizer que ali é um apelo assim, para Deus, de imediato ali, aniquilar os meus inimigos, não importando se são carnais ou espirituais. Então, pessoal, o que eu quero trazer para você hoje é que você não pode permitir, né, que as mentiras da inveja possa trazer para você e entristecer seu coração. Quando nós falamos de proteção, também falamos de atitudes. Cultivar gratidão, adoração, silêncio diante da inveja é mais poderoso do que qualquer argumento, tá, pessoal? Então a inveja, ela só é derrotada quando não encontra terreno fértil, quando ela não encontra ali abrigo. É que nem um vírus. A alegria do Senhor, o contentamento, a confiança em Deus, o foco no chamado, tudo isso impede que a inveja encontre morada. E Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar-vos a Deus é permanecer sobre a cobertura, aceitar a direção divina e não reagir segundo o natural. Então, não apenas nos defender, mas também a gente aprender a transmutarmos a inveja em testemunho. Quando alguém nos inveja e tentamos reagir com justiça, paciência e oração são transformados. Toda aquela perseguição é transformada em oportunidade de glória. Eliseu transformou a inveja em multiplicação de azeite. Davi transformou a perseguição em coro de louvor, né?
E Jesus transformou o ódio em salvação. Então, cada ataque, cada olho de inveja, cada palavra maliciosa pode ser revertida, sim, pela presença de Deus. Hoje, declare comigo: Senhor, toma minha vida. Pai, toma minha vida e me reverte com a tua palavra. Que nenhuma inveja possa me atingir, nenhuma comparação, Pai, possa me desviar ou me distrair. Nenhum tipo, Senhor, de espírito maligno possa, Senhor, jamais me contaminar a minha mente e o meu coração. Senhor, que eu possa entrar numa confiança em Ti. Que a minha alegria esteja em Ti. A minha paz é fruto da Tua presença. Assim como Moisés, José, Daniel, Davi, eu estou protegido, eu estou protegida. Porque a Tua palavra, ela não falha. Ela é escudo, muralha, espada, consolo. Que habita no esconderijo do Altíssimo e confia no Senhor, porque eu confio e observo como a inveja dos outros, ela se torna testemunho da tua fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Hoje foi forte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como é forte nós nos colocarmos diante da palavra e declararmos tudo isso. Amém? Queridos, essa semana aí que vem, nós temos 3 dias de jejum, para quem não sabe, tá, gente? A gente vai ter 3 dias de jejum, é um jejum parcial, de 1 hora até as 18 horas, eu fiz de última hora aqui, como eu falei para vocês, eu fiz todo um cronograma para o mês de outubro, mas o Espírito Santo de Deus quer que eu ouça a voz dele, como sempre eu ouço, mas dessa vez estou me planejando aos poucos para o mês. Tenho todo o cronograma prontinho para vocês, mas infelizmente eu não posso soltar, eu tenho que fazer a vontade divina, segundo os propósitos do céu. Amém? Deus possa abençoar, compartilhe esse vídeo, curta, comente, um abraço bem grande no seu coração. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Amo a sua vida, fique com Deus.